com esta solenidade de hoje, encerrando o tempo do Natal. Celebramos a Epifania do Senhor, ou seja, a sua manifestação. A palavra Epifania em grego quer dizer manifestação, a manifestação de Jesus a todos os povos, a todas as nações, a toda a humanidade. Por ocasião da celebração do Natal, nós celebrávamos a manifestação de Jesus ao seu povo, ao povo de Israel, através dos pastores, representados pelos pastores de Belém. E hoje a igreja celebra esta manifestação do Senhor, não só ao seu povo de Israel, mas à humanidade inteira, representada então por aqueles pastores. Os pastores que simbolizam, que representam justamente todas as outras nações, todos os outros povos que, de certa forma, também foram alcançados pela luz de Cristo. Por isso Jesus se manifesta como luz, luz para todas as nações, luz que ilumina os corações, as profundezas do homem, luz que ilumina as trevas do pecado, do erro, para que possamos contemplar a glória, a salvação que vem do nosso Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso Jesus se manifesta como luz, luz que ilumina ao homem, para que o homem possa enxergar com clareza o caminho que conduz à salvação trazida por Jesus. A cena do Evangelho de hoje, uma cena já muito conhecida por nós, pois ela está representada também, de certa forma, no presépio. Mas alguns elementos da cena de hoje do Evangelho nos chamam a atenção e nos ajudam também a tirar uma mensagem para nós hoje. Esta luz que brilha para nós, a salvação que vem ao nosso encontro, já que nós celebramos ao longo de todo este tempo do Natal, o mistério da nossa salvação. Nós falávamos isso lá no início do Natal, que o Natal não é uma simples comemoração. Se o Natal fosse apenas uma comemoração de uma data, o Natal já teria acabado há muito tempo, não é isso? Mas não, nós não comemoramos uma data do nascimento de Jesus, nós comemoramos o mistério da encarnação, o mistério do nascimento de Jesus Cristo, que por meio dele se deu a nossa salvação. Portanto, nós celebramos a nossa salvação ao longo de todo este tempo do Natal. E para que a salvação pudesse chegar até nós, ele assumiu em tudo a nossa humanidade, menos no pecado. E para que esta salvação se realize na nossa vida, é preciso que nós tenhamos atitudes de quem se coloca à disposição para acolher a luz de Deus, acolher a salvação que vem de Deus. Por isso, hoje no Evangelho, nós temos algumas atitudes que nos levam a compreender ainda mais esta salvação que vem de Deus. Os magos encontraram o rei Herodes. O rei Herodes estava interessado também no menino. O rei Herodes estava interessado naquele menino que os magos falavam. No entanto, não com a mesma finalidade dos magos. A finalidade dos magos era encontrar o menino para adorá-lo. Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. E o rei Herodes então ficou perturbado com esta afirmação dos magos. E pediu então, chamou os sacerdotes, os mestres da lei, que conheciam de cor e salteado as escrituras, para que pudessem dizer a ele se de fato aquilo que os magos estavam dizendo era coerente com aquilo que dizia a palavra de Deus, a escritura, as profecias. E os sacerdotes, os mestres da lei, como conhecedores, sabedores,
disseram: exatamente, é isso mesmo, assim diz, o profeta, e tu, Belém, terra de Judá, jamais serás a menor entre todas as cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. E Herodes então fica perturbado diante desta realidade. E por que a perturbação? Por que o incômodo? Porque ele vê Jesus como um rival, alguém que vem para, de certa forma, mudar os planos que Herodes tinha, os projetos de poder, de ambição que alimentavam Herodes. Porque Herodes era rei, e Herodes oprimia o povo pelo seu poder, pela sua autoridade, e de repente chega alguém que vai ser o rei de Israel, que vai dominar todos os povos. Herodes vê Jesus então como um rival particularmente perigoso, porque esse rival indicará um caminho a percorrer na vida, e o caminho que Jesus vai indicar impede, de certa forma, que se realize aquilo que Herodes desejava. O caminho que Jesus vai indicar é um caminho de vida, um caminho de salvação, um caminho do amor, um caminho da compaixão, enfim, o caminho que Jesus quer indicar é um caminho totalmente diferente daquele que Herodes queria percorrer, porque Herodes estava influenciado pela ambição do poder, cego pelo poder, a ponto de que tão furioso ele fica ao imaginar que os seus planos pudessem dar errado, que ele manda matar todos os meninos abaixo de 3 anos. E há uma grande matança naquele tempo. Todos os meninos abaixo de 3 anos são mortos a mandado de Herodes. Para quê? Para que o seu projeto de poder não fosse, então, não terminasse, para que o seu projeto de poder não fosse interrompido. Meus irmãos, naquele tempo já houve uma grande matança de crianças inocentes, não menor que a de hoje. Muitas crianças inocentes são mortas hoje pelo aborto. E nós sabemos que o aborto está se aproximando cada vez mais. Por causa do quê? Por causa da ambição de alguns. E por causa da ambição de alguns, por causa do projeto de poder de alguns, por causa que alguns acham ou pensam que aquele menino, aquela menina, aquele inocente pode mudar os seus planos, porque eles foram desejados, porque não estavam nos nossos planos, sejam eliminados. Foi isso que aconteceu naquele tempo, e é o que acontece também hoje. Herodes também existe hoje. Herodes também quer matar muitas crianças, e nós sabemos que através de um projeto demoníaco, muitas crianças já foram e infelizmente serão mortas, inocentemente. E foi assim que aconteceu já no tempo de Jesus. Não se deixaram guiar pela luz, mas pelas trevas, porque as trevas cegam o homem, e quem está nas trevas não consegue enxergar a luz, por mais forte que ela seja. Os magos viram a estrela, Herodes não viu. Por que Herodes não viu a estrela e os magos viram? Porque Herodes estava cego pelo poder, pelo pecado. Herodes estava cego pela ambição, e por isso não viu. Estava cego porque estava só voltado para si. Por isso, meus irmãos, nós poderíamos nos perguntar: será que não há algo de Herodes também em nós? Será que nós também não temos algo de Herodes dentro de nós? Será que nós também não vemos Deus muitas vezes como um rival? Um Deus que estraga os nossos planos? Um Deus que direciona para um caminho quando nós queremos percorrer outro? Um Deus que fala de mandamentos, de amor? Um Deus que fala de vida?
um Deus que fala de castidade, quando nós queremos seguir outros caminhos, os caminhos dos prazeres, os caminhos das paixões, os caminhos do prazer a qualquer custo, sem responsabilidade, sem amor. Deus muitas vezes se torna um rival para nós. E talvez nós tenhamos a tentação de fazer como Herodes, eliminar Deus da nossa vida, eliminar Deus dos nossos projetos. E nós vamos eliminando Deus de que forma? Já que não podemos matá-lo, a gente vai eliminando usando de discursos que vão, de certa forma, mudando o trajeto do caminho que Deus escolheu para nós. E o caminho que Deus escolheu para nós é o da nossa salvação. Mas muitas vezes nós preferimos esta vida do que a vida eterna. Nós preferimos seguir os caminhos que levam aos prazeres desta vida do que para o caminho que conduz à salvação. Herodes fez uma opção, os magos também fizeram. Qual será a nossa? A de Herodes ou a dos magos? Fica para cada um de nós examinarmos em nós mesmos e nos deixarmos guiar, ou pela luz que conduz ao caminho da salvação, ou pelas trevas do erro, do pecado, que nos conduz também para uma falsa alegria. Porque vejam, quando os pastores chegaram, ou quando os magos chegaram onde estava o menino, e viram novamente a estrela, sentiram uma alegria muito grande. Por que o evangelista acrescenta esse adjetivo? Uma alegria muito grande. Por que muito grande? Porque não é uma alegria qualquer. Significa que só Deus pode dar a verdadeira alegria. O mundo pode fazer festa, mas só Deus pode conceder a verdadeira alegria para o homem. Porque a alegria do homem, a alegria de Deus é a salvação do homem. E por isso que se torna tão difícil muitas vezes o caminho de Deus aqui na terra. Porque o caminho de Deus leva para a salvação, que talvez nós não vejamos com clareza. E nós com muita facilidade preferimos outros caminhos, porque são mais fáceis, são mais bonitos, são mais belos, são mais atraentes, são mais recompensadores, nos trazem um certo prazer, uma certa satisfação a todo preço, uma satisfação rápida, imediata, porque hoje o mundo quer tudo imediato, ninguém tem paciência mais para nada, portanto a gente quer buscar algo imediato, e com essa busca imediata, a gente acaba perdendo a salvação eterna, porque a vida de Deus é eterna, a vida aqui no mundo é passageira, por melhor que seja, por melhor que haja algo que nos dê prazer aqui na vida, passa, e passa às vezes rápido demais, mas a vida eterna não. Por isso, fazer a escolha dos magos, deixar-se iluminar pela luz de Deus, deve ser a escolha de cada um de nós, para que possamos sentir também esta mesma alegria que os magos sentiram. Os magos também, diante do menino, reconheceram nele Deus e ofereceram presentes. O que significam esses presentes? O reconhecimento. Quando a gente vai dar um presente para alguém, a gente pensa naquela pessoa e vê algo que se identifica com aquela pessoa, que pareça com aquela pessoa, que combine, não é isso? Sobretudo quando a gente vai dar uma roupa, um perfume, enfim, algo que combine com a pessoa. Foi o que eles fizeram, deram presentes que combinavam com Jesus: ouro, incenso e mirra. Ouro, porque reconheceram nele a realeza, ele é o rei dos reis. Incenso, porque reconheceram a divindade de Jesus, reconheceram que naquele menino Deus havia se encarnado, Deus havia feito homem, mas ofereceram incenso como louvor a Deus. Para isso nós usamos até hoje o incenso. O incenso significa
o louvor a Deus. Só a Deus nós elevamos o incenso. E a mirra que era uma resina aromática, uma resina tirada de uma árvore, perfumada, e essa resina era usada para ungir o corpo dos defuntos. E ao oferecer a mirra, eles reconheciam também naquele menino feito Deus, que também ali havia o homem, a humanidade de Jesus, que ele havia assumido em tudo a nossa condição humana, inclusive a morte, e por isso ofereceram também a mirra. E por fim, o final do Evangelho nos chama a atenção para a atitude dos magos, que depois de terem visto Jesus, foram avisados em sonho para voltar não pelo mesmo caminho, mas por um outro caminho. O que significa esse outro caminho? O que será que o evangelista aqui quis nos mostrar com esta atitude dos magos? Dois exemplos, dois significados. O primeiro, seguiram para outro caminho, porque depois de ter encontrado o Senhor, depois de ter feito a experiência do encontro pessoal com Jesus Cristo, não se pode regressar pelo mesmo caminho. Depois que a gente encontra o Senhor, a gente não tem como voltar para as mesmas atitudes antigas da gente. Não podemos aceitar voltar pelo caminho que leva a Herodes, que leva ao pecado, que leva ao mal, que leva à morte. Quem encontrou-se verdadeiramente com Jesus Cristo e deixou-se iluminar pela sua luz, não voltará para outro caminho, mas seguirá o novo caminho, que é o próprio Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o outro caminho. Jesus é esse outro caminho que foi dado aos magos e que eles então passaram a percorrer. Nós também, meus irmãos que aqui estamos, também somos convidados a percorrer um outro caminho. Estamos terminando o tempo do Natal, vivemos o Advento, agora o Natal, celebrando os mistérios da nossa salvação. E se nós queremos verdadeiramente alcançar a salvação, nós não podemos insistir no mesmo caminho. Não podemos insistir percorrer o mesmo caminho, achando que nós podemos, porque vejam, muitas vezes essa a nossa atitude, não é isso? Quando a gente tem um vício, por exemplo, o que a pessoa diz? Não, eu sei, eu sou forte, eu vou conseguir, não é só um pouquinho, né? Não, eu vou voltar por outro caminho, mas eu já não sou mais o mesmo, eu já encontrei Jesus, por isso eu posso voltar para o mesmo caminho que eu não vou me deixar levar. Não, isso é desculpa. Quem encontrou-se verdadeiramente com Jesus Cristo, percorre um novo caminho, que é Jesus. Não aceita mais o caminho velho, o caminho antigo, mas um outro caminho. E o outro significado desse outro caminho também é a fé e a obediência dos magos. Vejam só, a fé daqueles magos. Se Jesus era o grande rei, qual era então a necessidade de fugir de Herodes? Já que ele é o novo rei, já que ele é o grande rei, já que ele é todo poderoso, por que fugir de Herodes? Por que percorrer outro caminho? Um dos padres da igreja, São João Crisóstomo, ele diz exatamente isso, que a fé não consiste em averiguar as causas das coisas que nos acontecem, né? A fé, vejam só, a fé não consiste em averiguar as causas das coisas, o porquê as coisas nos acontecem, não. A fé não consiste em ficar questionando o porquê que as coisas nos acontecem, mas, diz São João Crisóstomo, em obedecê-las por elas mesmas, Os magos não ficaram questionando, mas por que voltar por outro caminho?
Eles foram avisados em sonho para não voltarem por outro caminho. Por quê? Por que voltar por outro caminho? Por que temer Herodes diante do rei que é maior do que ele? Por quê? Por quê? Por quê? Não é isso que a gente faz ao longo da vida? Por que acontece isso? Por que tal pessoa muitas vezes está lá sofrendo no leito de um hospital? Por que esse sofrimento? Por que essa pessoa sofre? Por que isso acontece com aquele amigo? Por que isso acontece comigo? Por quê? Por quê? Por quê? Certamente todos nós trazemos dentro de nós muitos questionamentos, mas aí que entra a fé. A fé existe em não querer averiguar as causas das coisas, mas a fé consiste em simplesmente em obedecer as coisas por elas mesmas, aceitando todas as coisas sem perder o essencial, que é estar com Jesus. Não importa se vamos voltar para outro caminho, seja qual caminho for, agora não importa mais por onde nós caminhamos, mas importa quem caminha conosco, que é Jesus Cristo. Depois que eles encontraram a luz, não importa mais qual caminho percorrer, porque nós iremos percorrer, seja qualquer caminho que for, porque a luz de Cristo vai iluminar os caminhos da nossa vida. Portanto, é claro, isso é algo bastante exigente para nós, mas seria como dizer, não importa o sofrimento, o que importa é que o Senhor está unido a nós também no sofrimento. Não importa nem mesmo a morte, o que importa é que o Senhor esteja conosco na hora da nossa morte. Portanto, já não importa mais a causa das coisas, mas em obedecer àquele que está unido a nós em todas as coisas, que é Jesus. Por isso, meus irmãos, ao celebrarmos hoje então a manifestação do Senhor, que nós nos deixemos então manifestar-se por Ele, que Ele se manifeste em nós, que Ele se manifeste em nossos corações, que Ele se manifeste em nossas consciências e que nós nos deixemos iluminar pela Sua luz para alcançarmos o caminho que leva à salvação. Assim seja. Amém.